Meus irmãos, quem diria, hein? 2023 acabou. Nesse último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2023, últimas 24 horas, na verdade não é nem mais 24 horas, né? A gente tem, mole aí o quê? Umas 14 horas para a gente viver ainda desse ano, em que as últimas 24 horas vão se esvaindo realmente cada vez mais rápido. Estamos reunidos para mais do que celebrar a virada do calendário, mais do que virar apenas um dia. Nosso propósito é mergulhar na infinita graça que Deus nos oferece a cada novo dia. Inspirados por uma jornada que, de certa forma, ecoa nas narrativas dos grandes exploradores do cinema. Afinal de contas, que ano de 2023 foi esse? Tantas batalhas, tantas lutas, muitas derrotas. Quantas baixas tivemos em 2023, mas também outras tantas conquistas e vitórias de alegrar o coração assim, numa velocidade de 0 a 200 quilômetros. Altos e baixos que nos apontam para a dificuldade da jornada que vivemos. Não sei você, mas no meu caso, foi uma jornada digna do resgate do soldado Ryan. Entende? Não sei se você já viu esse filme, fica a recomendação aí. Para salvar um, quantos morrem no caminho, né? Mas no final dá tudo certo, para o um que foi salvo. Uma jornada difícil, árdua, uma jornada que a gente pode dizer aí, uma jornada, no nosso caso, cristã. Mas nem só de lutas e desafios é feita uma jornada. Muitas dessas jornadas nos apresentam conselheiros, orientadores, diários, mapas, caminhos que vão apontar para encontrarmos um grande tesouro no final de tudo. Assim como esses personagens, enfrentamos desafios, mas com a certeza de que, com as orientações certas, perseverando no caminho certo, podemos sim alcançar algo grandioso. Semelhante a esses, ainda encontramos jornadas daquelas mais fantasiosas, onde não há limites para o extraordinário, tais como O Senhor dos Anéis, ou como a gente leu com os adolescentes ainda no outro ano, As Crônicas de Nárnia, espetaculares. Sempre com a ideia de que existe algum tesouro extraordinário que está escondido aos olhos de todos. Ou um lugar onde tudo pode finalmente ser resolvido. Mas apesar dos desafios do caminho, com o mapa certo, com as orientações certas, é possível chegar lá. Apesar das baixas, apesar das lutas. E a jornada cristã não é nem um pouco diferente disso. A primeira grande narrativa de jornada cristã como uma jornada da vida, e não só como parte da vida, remonta ao século XVII, quando o escritor cristão John Bunyan nos presenteou com o livro O Peregrino, outra recomendação para você em 2024. Nele, o protagonista, chamado cristão, enfrenta uma mega aventura rumo à cidade celestial, sendo muitas vezes difícil compreender as escolhas que esse cristão vai fazendo. Porém, mesmo que há trancos e barrancos, há sofrimentos, perdas e tudo mais, cristão no fim do livro consegue chegar à cidade celestial. Mas seus erros, suas escolhas, sua fragilidade, nossa! Você vai passar por isso quando lê? Me irritavam demais. Como? Como o cristão consegue fazer isso de não sair do caminho de novo? Ele sabe que vai dar errado. E isso acontece exatamente porque esse personagem foi escrito para refletir a semelhança das nossas próprias vidas, das nossas próprias escolhas, das nossas próprias decisões. E se você se permitir ler esse livro, você vai ver como tem semelhança com a sua vida, com as suas escolhas e os seus caminhos. Ao traçar paralelo entre as nossas vidas e as famosas jornadas, sejam literárias, sejam cinematográficas, notamos que todos estamos sim em uma jornada, buscando sentido, buscando compreensão para a nossa existência. Tem que ter um porquê. Por que a vida existe? Por que as coisas são como são?
Mesmo que por vezes, meu irmão, minha irmã, pareça apenas uma jornada mais até descontraída, como a do famoso poeta Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. Ainda nesse caso, vai ser uma jornada. Ao olharmos para essa jornada de maneira cristã, descobrimos que tudo está sob o controle soberano do nosso Pai Celeste. Tudo mesmo, sejam as nossas perdas e lutos, seja o aperto financeiro que 2023 causou a muitos, sejam as nossas vitórias e conquistas, casamentos e tantas outras coisas. Deus continua orquestrando todas as coisas com a sua mesma sabedoria e poder, mesmo quando não fazemos ideia do porquê das coisas estarem acontecendo. E é durante a jornada que o crescimento e amadurecimento da nossa fé vai acontecendo. Os desafios jamais serão por acaso, mas o Deus do caminho, tal como vimos no domingo passado à noite, no texto do caminho de Emaús, o Deus soberano não nos abandona para enfrentarmos desertos sozinhos. Ele mesmo vem ao nosso encontro para nos lembrar daquilo que possa encher o nosso coração de novo, de esperanças. Então, por mais difícil que 2023 possa ter sido para você, que tal então voltarmos à palavra de Deus e encontrarmos nela novo renovo para seguirmos para 2024? Então te convido a uma jornada bíblica, perpassando por alguns textos que nos remeterão a tal jornada na sua vida. Preparado para esse caminho? Então, mantenha a sua Bíblia aberta. O primeiro dos textos está no livro do profeta Isaías. Especificamente em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Eu vou ler na versão NVI, se você puder ajustar no seu celular para ficar mais fácil de acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. No texto de Isaías 43, somos exortados a assim esquecer o passado, mas não no sentido de ignorar tudo o que aconteceu, mas de não nos prendermos tanto ao passado a ponto de ficarmos no presente imóveis. Esse texto nos lembra que em Deus somos não mais definidos por nossas decepções passadas, e Ele constantemente continua nos oferecendo a oportunidade de recomeço. Já tivemos uma série para estudar especificamente o livro do profeta Isaías aqui, e naquela ocasião já foi apresentado e abordado de diversas formas, como o panorama desse livro era um panorama bizarro. Caos político, caos financeiro, caos moral, corrupção por toda parte, o rico cada vez mais rico oprimindo cada vez mais o pobre, que fica cada vez mais pobre. Parece até o Brasil, ou parece até, para ser mais extenso, a nossa realidade mundial nos dias de hoje. E apesar de tanto caos, Deus seguia no cumprimento do seu plano eterno. Esse texto nos lembra que em Deus não somos definidos por nossas decepções presentes ou decepções passadas. Nenhuma desilusão, nenhuma decepção, nenhuma perda, nenhuma derrota define quem você é, por mais dolorosa que possa ter sido. Assim como o tenebroso panorama presente também não será eterno. Por pior que possa parecer, ele não vai se perpetuar eternamente. Ainda no domingo passado, falamos sobre como as nossas vidas podem sim ser cercadas e até dominadas por fantasmas. Mas esse texto de Isaías nos oferece nova possibilidade, apesar de qualquer passado. Podemos esquecer, irmãos, o que ficou para trás, pois o Senhor está diante de nós, constantemente renovando, fazendo novas todas as coisas.
Hoje, nós celebramos a oportunidade de receber um novo começo, não porque merecemos começar de novo, mas por graça, livre e espontânea ação de Deus a nosso favor. Ao longo desse ano, enfrentamos sim desafios e decepções, mas como servos e servas do Deus Altíssimo, precisamos entender que cada reviravolta continua nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando a gente não faz ideia do que está acontecendo, mesmo quando a gente olha e pensa, parece que Deus aceitou que a minha vida é de opressão, parece que Deus está deixando o diabo jogar bola com a minha cabeça. Parece que Deus me abandonou. Deus continua conosco. Derrotas, perdas, lutos não são exceção na nossa caminhada. E é em meio aos nossos desafios presentes que, assim como grandes homens de Deus do passado, somos chamados sim a perseverar na fé, sabendo que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Passando assim para o nosso segundo pit stop na jornada dessa manhã. Te convido agora a folhear a sua Bíblia para o Novo Testamento. Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Tem que ler no NVI, né? Que eu já começo a recitar a área. Desculpa, irmãos, é o vício. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta atenção nessa lista que o texto nos apresentou. 1. Ele faz todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando a gente não reconhece na hora que Ele está fazendo bem a nosso favor. 2. Ele nos conheceu de antemão, sabendo o que de melhor e o que de pior pode vir de você e do seu coração. 3. Ele nos predestinou à imagem do seu Filho Jesus Cristo, transformando a nossa realidade atual independente de passado ou presente que você carregue. 4. Ele nos chamou a caminhar com Ele a todo tempo, nos bons e nos maus momentos. 5. Ele nos justificou, nos transferindo salvação eterna, nos transferindo um processo de purificação diário que cai sobre nós, independente do quão mal e quão pecador você possa ter sido. 6. Ele nos glorificou com o viver em um reino eterno que a gente já experimenta aqui e agora. Então, qual é a única resposta que um coração razoavelmente grato pode ter? O versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, em vez de nos determos nas decepções, olhemos para o novo ano com esperança no Senhor, pois o próprio Deus está moldando ativamente o nosso futuro, o meu, o seu futuro. Lembrando que chorar e sofrer faz parte da história. E é preciso sim, irmãos, vou abrir aqui um parêntese, a gente respeitar o nosso tempo de luto. É preciso respeitar, pois a transformação que vem do céu não nos torna seres insensíveis. Não significa que vai acontecer coisa terrível e você vai falar, não, glória a Deus, oh, que bênção, Senhor, obrigado por essa desgraça. Isso é insensibilidade, isso é falsidade diante do Deus Todo-Poderoso. Mas homens e mulheres confiantes na soberania de Deus, entendem que Deus sempre, continuamente, vai articular a sua soberania, a graça imensurável sobre nós, nos dando força para sustentar a dor. Portanto, ainda sofremos e eventualmente continuaremos sofrendo, irmãos. Iremos sofrer de novo com novas coisas que surgirão, mas Ele continuará conduzindo
tudo da melhor maneira, por amor a mim e a você. Pois Ele segue nos conduzindo para o nosso bem eterno. Mas embora toda essa jornada já seja em si tremendamente maravilhosa e altamente satisfatória, isso ainda não é tudo. Pois ainda temos a bendita doutrina da providência divina, que vai além da soberania, além da graça. Ainda temos a tal da providência. Você sabe o que significa a doutrina da providência? Não? Estou vendo alguns olhares meio confusos. Então vamos ao que significa. A doutrina da providência nos ensina que Deus continua no controle, mesmo quando as coisas parecem fora do controle aos nossos olhos limitados. Significa que mesmo nos meios mais terríveis, Deus continua ali, propiciando para que tudo coopere para o nosso bem. Portanto, nós precisamos sim receber o novo ano com alegria, sabendo que Ele nos guiará através de cada desafio e nos capacitará para cada um dos dias que estão por vir. Essa doutrina da providência é a doutrina que aponta para todos os povos pagãos que puniram o povo de Israel, seja o Egito no período do cativeiro, seja os babilônicos, sejam os assírios, seja quem for. Também nos faz olhar para toda a caminhada da igreja, povos que perseguiram a igreja. Todos eles, meus irmãos, através da doutrina da providência, entendemos que todos eles eram meras ferramentas nas mãos de Deus, ferramentas usadas por Deus para aperfeiçoar o seu povo. Não por prazer na miséria, mas para promover verdadeiro crescimento dentro daqueles que pertenciam ao Senhor. Para vivermos e desfrutarmos de uma fé cada vez mais madura, cada vez mais sólida, sem comportamentos infantis diante do Senhor, sem comportamentos pirracentos diante de Deus. Ah, Felipe, o Brasil de 2024 vai ser o pior de todos os tempos, a economia vai para o ralo, vai ter guerra mundial. Ai, meu Deus, está difícil, irmãos, 2024 vai ser muito difícil. O Senhor não vai abandonar a sua igreja. O Senhor continuará cuidando de mim. Ele continuará cuidando de você. Mas você também pode ser super positivo olhando para 2024. E 2024 vai ser o ano da vitória. Vai ser o melhor ano de todos os tempos. Quem nunca conseguiu namorar vai casar. Quem nunca ganhou dinheiro vai passar no concurso público para ser rico. São coisas incoerentes, tá? Só dica. Eu estou só brincando, tá, gente? Não é compatível. Se você tem essa perspectiva de 2024, que bênção, meu irmão, que Deus realmente derrame a sua graça sobre você e nos permita aproveitar 2024 do melhor jeito possível. Mas contar com tais convicções de verdade pode nos ajudar em momentos como o dia de hoje, pois muitas e muitas vezes podemos nos perceber em situações como essas, ou com um olhar completamente fatalista, ou como se tudo fosse cor-de-rosa. E ainda assim, precisamos lembrar que Deus tem propósitos a nos ensinar em ambas as perspectivas. E muitas vezes a gente vai se encontrar em situações sem saber o que vem pela frente. Como se só o nosso coração servisse de métrica ali, não, pode confiar, vai dar tudo certo. E aí a pessoa que te indicou confiar, é tipo aqueles coaches de internet, né, que o cara arrasta para cima que você vai ficar rico. Aí tu vê e o cara não é rico. Como é que ele vai te ensinar algo que ele não sabe? Né? É mais ou menos isso. E aí a gente começa a ficar com medo do futuro. A gente começa a ficar inseguro de novo. Quebrados por tudo que a vida nos propiciou, até que já tentei tanto, já me esforcei tanto e parece que nada dá certo. Vivendo cada dia ainda mais receoso de sermos ainda mais destruídos. Poxa, tudo que eu fiz deu errado, por que eu vou olhar para 2024 com mais esperança? Você vai olhar para 2024 com esperança. Porque o grande e poderoso olheiro, capaz de reconstruir absolutamente qualquer vaso, mesmo que a partir do pó, tem cada um de nós nas suas poderosas mãos. Você continua nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E mais, Ele, de fato, não desiste de ninguém. Não importa as escolhas que você fez e como você viveu. Nós desistimos. Deus não. Você, a sua vida, continuam nas mãos de Deus.
se tem alguém que não rói a corda, se tem alguém que realmente não solta a mão de ninguém, esse alguém é o Senhor do universo. Ele está com você nesse momento de recomeço, nessa virada de ano. Para finalizar, temos ainda mais uma última parada. Volta a sua Bíblia agora para o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se você não se sentiu aliviado até aqui, nessa última parada o Senhor te chama para um café no Justo Café. Pago por sua conta. Não tenho nada com isso. Pois Ele se dispõe a estar em todo e qualquer caminho com cada um de nós. Ele não se distancia mesmo quando você opta por seguir pelos caminhos do seu próprio entendimento. Caminhos que pareceram ser, de fato, melhores. Mesmo quando você optou por abraçar o seu pecado. Ah, Deus vai entender. E aí você vai lá e enfia o pé na jaca. Mesmo quando você decide que a culpa da sua dor e da sua miséria é de Deus. Mesmo quando a gente transfere para Deus a responsabilidade das nossas escolhas ruins. Ainda assim, Ele não nos abandona. Ele continua junto ali, caminhando conosco. Ele preserva o nosso coração. Mas de maneira ainda mais tremenda e maravilhosa, Ele trabalha os nossos olhos para que a gente possa, durante a caminhada, reencontrá-lo como Senhor das nossas vidas. E diante desse reencontro, Ele mesmo vai reendireitar os nossos caminhos. Não adianta, irmãos, não adianta tentar, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento. Não adianta, que não vai dar. O céu não é alcançável nas nossas forças. Nem para desafiar o pecado a gente tem competência. A gente até dá conta uma vez ou outra, mas segurar ali realmente, nem para perseverar no caminho, rumo aos nossos próprios sonhos, a gente acaba abrindo mão. Por nós mesmos não adianta, que não vai dar certo. Mas é aí que a gente precisa relembrar: Deus veio até nós, e Ele vai continuar, meu irmão, minha irmã, endireitando o nosso caminho, quantas vezes forem necessários. Ele vai continuar conosco. Então pensar a virada de ano é algo sim sensacional, porque de fato nos permite realizar essa revisão da nossa vida. Porque parece que a gente vai vivendo como se a gente de fato fosse eterno e pudesse definir tudo de novo. Ah, não, daqui a uns 10 anos eu penso nisso. E eu diria que, em geral, o único outro momento que nós nos permitimos de novo olhar para a nossa vida assim, é ou quando a gente completa aniversário, ou quando morre alguém muito próximo, ou alguém muito relevante para nós. E aí a gente para e fica mais reflexivo. Não, pera. Tem que repensar, academia, né? Preciso voltar à academia, aí a Smart Fit fim de ano bomba, né? De inscrição. Eu preciso me alimentar bem, aí você vai lá, compra legume e verdura que vai estragar durante a semana, porque não é comprar que faz a diferença, né? E uma série de ações que a gente faz só por conta de um ponto de reflexão. O ponto de reflexão é importante demais, meu irmão, minha irmã, mas se isso não se tornar em alguma mudança, a gente vai continuar com os mesmos caminhos falhos. Diante dessa reflexão, o Senhor do universo nos chama de novo e de novo para uma jornada mais próxima dEle. Eu sei que você pode achar que você está super próximo de Deus, mas dá para estar ainda mais próximo. E você, meu irmão, minha irmã, que acha que está tão longe, que Deus já nem vê você, Ele lembra que Ele continua contigo, e Ele não desiste. Tem um lugar mais perto dEle. Vem para perto. Jesus Cristo, o soberano Senhor sobre tudo e todos, Ele morreu pela sua santa igreja. E mais uma vez demonstra o seu amor por nós, quando toma essa igreja, meu irmão, minha irmã, que é uma igreja assim fraca, é uma igreja prostituída, nos braços dele mesmo. Eu sei que a gente sofreu coisas na nossa vida, e quantas vezes já falamos aqui sobre a realidade de igrejas que não são saudáveis. Ainda assim, o Senhor toma essa igreja,
que não é saudável, para limpá-la, para purificá-la, para fazê-la ser uma igreja mais próxima dele, para se tornar a noiva dele. Curando as feridas, renovando as oportunidades, capacitando a caminhar de novo. Mas tem um alerta que eu preciso deixar: ninguém é igreja sozinho, mas como parte da igreja de Cristo, Jesus tem compromisso pleno e completo com a nossa restauração, com a sua restauração. Esse compromisso, graças a Deus, não tem vencimento em dezembro de 2023. Muito pelo contrário. O compromisso dele vai até atingirmos a nossa aguardada perfeição. A minha, eu sei que eu estou muito longe e eu não faço a menor ideia de como e quando ele vai me fazer chegar lá. Que 2024 seja um ano de renovo espiritual na sua vida. Um ano de confiança inabalável em Deus e alegria indescritível na presença do Senhor. Que 2024 seja claro a forma como Ele continua nos guiando e nos abençoando ricamente. Que você, meu irmão e irmã, tenha coragem de deixar as coisas do passado para trás, não mais para se definir pelo que você passou, pelo que você sofreu, pelo que você fez, ou ainda pelo que você faz, mas que tenha fé de que as dores do presente passarão. Qualquer marca vai passar pelo renovo que o Senhor traz até nós. E que você tenha certeza de que um futuro glorioso em Cristo foi preparado para você. Porém, de fato, 2024 pode ser o fim. E a gente precisa pensar nisso, com sinceridade. Mas também pode ser apenas mais um ano dentre muitos, e vai que você ainda vai viver 100 anos. Que projetos e planos e escolhas você reservou para 2024? Como você tem olhado para 2024? Nessa manhã, Deus vem até nós, nos renovando o compromisso com Ele. Mas e a nossa parte? Será que nós estamos dispostos a reassumir o nosso compromisso com o Senhor? Deus, esse ano eu dei mole, não fiz o devocional, não li a Bíblia, não fiz isso, não fiz aquilo, enfiei o pé na jaca, fiz não sei, mas 2024, Senhor, eu preciso da sua força para eu honrar a minha parte, porque o Senhor em 2023 honrou a sua. Que 2024 seja um ano maravilhoso de renovo, de fé, de alegria, que a sublime graça do Senhor seja de fato abundante em nós e no nosso meio, que Jesus Cristo nos guie a viver a jornada maravilhosa que Ele já preparou. Então, meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça, estufa o peito, dá a volta por cima, brincadeira. 2024 está aí, às portas, e o Senhor estará contigo nesse projeto. Nessa jornada, não importa a quantidade de quedas, falhas e erros que você teve, mas na segurança de 2024 seja de fato uma série de passos em segurança, em renovo, que já foi concedido para nós. Um novo dia, um após o outro. Essa é a jornada de cada um de nós. Isso me faz lembrar, e aí eu lembro de uma certa irmãzinha, também chamada de bispa por alguns aqui na igreja, que diz que, a prova de que eu estou ficando velha é que eu começo a cantar muita música na pregação, né? Uma música de quando eu era criança que dizia assim: a cada momento eu sinto a presença do Senhor, a cada momento, falei que era antiga, eu sinto a presença do Senhor, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, virou, e andando pelo caminho, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. E eu lembro que eu ficava eufórico com isso, e todos os meus amigos da igreja também. Mas olha a profundidade do que já era ensinado. É andando, é no caminho que o Senhor vai revelando a sua graça, o seu renovo, o seu cuidado, o seu amor de forma vívida para nós. Está na hora, irmãos, de deixarmos o passado para trás. Em 2023, já é praticamente coisa do passado. Não adianta você se agarrar a ele, mas daqui para frente,
pode sim ser diferente. Com Cristo como Senhor soberano da sua vida. Você ainda vai levar pancadas. Isso eu não tenho como dizer que você vai estar safe em 2024. Sofrimentos e outras coisas ainda poderão vir sobre você, mas o renovo do céu não faltará. Encerro lembrando então nossos 3 textos, para que você anote e retorne nele quantas vezes foram necessárias em 2024. Você lembra qual foi o primeiro texto? Anotou aí? Isaías 43, lembrando a nós, servos do Senhor, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. E hoje, essa coisa nova se chama 2024. Mas a cada amanhecer é um novo dia. A cada hora é uma nova hora. Que escolhas você tem feito? Baseadas na sua confiança em Deus para o futuro ou baseado no seu histórico e nas suas decisões do passado? 2, Romanos 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando a coisa vai ruim, mas não estou falando aquele ruim leve não, que você fica chateado, poxa vida, estou falando de ruim mesmo, tipo o título do Botafogo, nosso pastor está sofrendo até hoje. Ruim, assim, sofrimento profundo. O Senhor continua cuidando do nosso coração. Uma certeza que nós podemos ter de maneira inabalável é o que o Senhor continuará tratando cada pequeno detalhe. E o terceiro texto, Provérbios 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E é aqui que vem o risco, irmãos. Porque muitas vezes, apesar do cuidado, do renovo, de tudo que Deus faz, da forma como Ele traz a sua graça sobre nós, eventualmente a gente ainda continua se agarrando no nosso próprio entendimento. Não se permita esquecer, se você contar com a sua própria força, você vai cair. Se a sua segurança estiver na sua capacidade de seguir a fé, você vai falhar, vai dar errado. Porém, confiando no Senhor, Ele trará de novo e de novo renovo na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, 2024 é algo tão especial. Olhar para essa virada, nesse momento histórico, o Senhor te colocou aqui, para que você possa contemplar a sua graça e viver uma vida de uma forma que todas as pessoas ao seu redor possam ver. Está tudo errado aqui, está todo mundo vivendo errado aqui, mas tem um cara ali diferente, tem uma menina ali diferente, tem uma pessoa ali diferente, porque o Senhor continuará endireitando o nosso caminho. Que assim seja o seu 2024, que você tenha um ano pleno na presença do Senhor, e que você se lembre de cada um desses detalhes, mesmo quando os piores momentos vierem. Você pode fechar os seus olhos? Vamos falar com Deus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela forma extraordinária como o Senhor tem revelado sua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, porque apesar de tantos momentos difíceis, o Senhor continua de novo restaurando cada pequena parte da nossa existência. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite chegar ao fim de ano. Deus, essa é uma dádiva tão grande, mas muitas vezes a gente olha para essa dádiva e esquece tantas outras, que o Senhor nos permite chegar ao final de cada dia, o final de cada hora, como o Senhor renova segundo a segundo e estende a nossa vida para desfrutarmos mais da Tua graça, Senhor, isso é incrível. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que de fato glorifique ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tomar decisões melhores para o próximo ano. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertarmos de uma vez por toda de tanta coisa que tem nos marcado. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida mais parecida com a de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a apontarmos para o mundo que ainda existe esperança. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.